começando a campanha, né, da libertação. E às vezes a pessoa está presa e não sabe. Às vezes a pessoa está encarcerada e não sabe. A alma dela está encarcerada. Às vezes ela está presa, algo está dominando a vida dela. E quando nós estamos presos, imagina uma pessoa presa. Quando ela está presa, o que ela pode fazer? Nada, ela fica presa ali e ela não pode fazer nada. Ela fica impedida de fazer qualquer coisa. E às vezes nós estamos presos à alma, às vezes nas emoções. Então nós temos que ser libertos. E o único que pode verdadeiramente nos libertar é Jesus. A partir de quando? A partir de quando nós ouvimos a verdade, nós aprendemos a verdade. Essa verdade que é Cristo, que é a palavra, vai nos libertar. E se verdadeiramente libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? Glória a Deus. Capítulo 12, que eu falei. Vamos começar no versículo 4. E havendo prendido Pedro, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado, para que o guardassem os soldados, para quando querendo apresentá-lo, já estando velho, a vista está sempre gritando, apresentá-lo depois da Páscoa. Então o que eles mandaram fazer ali? O rei, né? Mandou prender quem? Mandou prender Pedro. Só que não mandou já diretamente matar ele. Depois da Páscoa, esse era o plano dos seus inimigos, de matar Pedro. Então o que eles queriam com isso? Prender Pedro. Imagina, como eu disse, né? Quando uma pessoa está presa, ela não pode fazer nada. Então o inimigo aqui quis prender Pedro. Por quê? Para impedir ele de continuar pregando a palavra, continuar abençoando com a palavra do Senhor, que ele era um pregador da palavra de Deus. E quando nós estamos presos em algo, o inimigo, ele tenta nos fazer parar, ele tenta nos impedir de prosseguir. O inimigo quer parar o quê na nossa vida? Ele quer parar a nossa oração, ele quer fazer com que paremos de orar, ele quer nos calar a nossa adoração, porque muitos recebem milagres, já vi testemunho, no momento da adoração ela recebe o milagre. Então o inimigo vai fazer de tudo para quê? Para nos parar, para que nós não continuemos, para que nós sejamos infrutíferos na obra do Senhor. Então nós vamos ver aqui como é importante ali o que a igreja fez, a igreja primitiva. E hoje em dia a igreja de hoje não chega nem perto da igreja primitiva. A igreja primitiva é uma igreja unida em oração. E Deus manifestava o poder dele grandemente através das orações, ao poder da oração. E se você está passando por algum problema, ou você sabe de alguém que está passando por algum problema, que está preso em suas emoções, eu vou citar alguns versículos aqui, mas não precisa de vocês abrir para a gente poder ganhar tempo. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, fala assim, ó: porque de quem um homem é vencido, na parte B, do mesmo ele é feito escravo. Aquilo que está te dominando, aquilo que tem domínio sobre a tua vida, seja um vício, seja a depressão, seja a tristeza profunda. Às vezes até um vício, né? Meu marido tinha um vício de café, ele fez um propósito com Deus, venceu. Por quê? Porque aquilo estava dominando ele, e quando ele tentava tirar, ele estava tendo dor de cabeça nele. Por quê? Porque aquilo que estava vencendo ele, aquele vício do café. E muitas das vezes são coisas simples que nos prendem, que nos dominam. E essa pessoa, hoje, nós estamos na era da crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade, depressão, prisão na alma, tristeza profunda, que muitos anos atrás a gente não ouvia muito falar. Hoje em dia é onde o diabo mais está agindo na vida da pessoa, é essa crise de ansiedade, depressão. Eu comecei a querer dar uma depressão, né? Mas como a gente já conhece a palavra, a gente já pede com Jesus, né? Depois que meu pai morreu. Eu comecei, né? E não adianta, porque o socorro do homem é vão. Fui no médico, falaram, não, você tem que ir no médico, Fui no médico, passou um monte de remédio para mim. Tomei, acho que uns 6 tipos de remédio, cada vez ficando pior. Só engordei, né? E aquela compulsão, aquela ansiedade, e foi ficando pior, não adianta. Porque às vezes a pessoa vai no médico, vai no psicólogo, vai no terapeuta, né? Psicólogo, você só conversa, a pessoa nunca melhora. Por quê? Porque ela não está buscando no lugar certo. E aquilo que o médico não pode fazer, ele não dá nenhum resultado, nem um diagnóstico, vai e faz exame e não acha solução, é porque é um problema espiritual. Porque o inimigo está agindo na alma da pessoa. E é uma coisa que os médicos não conseguem descobrir. E isso é espiritual. E olha aqui para mim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e respondo para vocês mesmos. Vocês sabiam que não orar
quando nós deixamos de orar, é pecado. Aqui o povo aqui vivia em oração, né? Por isso que aconteciam muitos milagres. Eu até marquei um versículo aqui, depois se vocês quiserem ler na casa de vocês. O pecado de não orar, 1 Samuel 12, 23. Aqui é Samuel, né, falando. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha só que sério que é isso. Quando nós deixamos de orar, nós pecamos contra o Senhor. Nós temos que orar, pensar não só em nós, aquela oração egoísta, mas orar por todos. A Bíblia fala que nós devemos fazer orações, intercessões por todos os homens. E quando nós oramos, o que acontece quando nós oramos? Deus envia o socorro. Deus envia a resposta quando nós estamos orando. Mas quando nós deixamos de orar, quem age é o demônio. Por quê? Porque ele está achando espaço na nossa vida. Porque não tem oração. Nós temos que cobrir a nossa vida com orações, com intercessões, com súplicas. Nós temos que levar a Deus, diante de Deus, tudo aquilo, as nossas razões, aquilo que nós necessitamos. Como já foi falado aqui nessa noite. Será que nós estamos pecando contra o Senhor, deixando de orar? É como, não sei se você já viu aquele sem terra, que vai e se aposta da terra de outra pessoa. Eles ficam ali. Se o dono não for lá, não expulsar eles vão continuar, vão fazer moradia ali. O inimigo é a mesma coisa. Ele tenta entrar na nossa vida colocando um sintoma de enfermidade, ou perseguição, ou às vezes no início de depressão, uma tristeza muito profunda, quando a gente fica muito triste. Se a gente não tratar aquilo ali, vai virar uma depressão. E quando ele vem, ele coloca esse sintoma na nossa vida, e nós não fazemos nada, ele ganha espaço. Bom, não está fazendo nada, não está falando nada, ele fica nos observando, para ver o que nós vamos fazer. Esse dia eu estava comentando com uma irmã minha sobre isso, né? Falei assim, você tem orado, você tem mandado o inimigo soltar, sair da sua vida, sair da vida do seu familiar? Estava comentando com ela, né? Porque se nós não fizermos isso, ele tem toda a liberdade para agir. Ele fica chegando, ele fica olhando, não está falando nada, quietinho. E vai só chegando, só chegando, só chegando. Quando a gente pensa que não, o problema está tão grande que a gente não vê mais saída. Aí nós deixamos de orar depois que o mal já aconteceu. Não podemos orar depois que o mal já aconteceu. Nós temos que orar antes, no momento oportuno. Tem uma amiga minha que ela vinha lá de Guará, Rosa. Ela morava em Guará, ela vinha aqui em Ituverava, né? Joana, ora por mim. Ela gostava de orar por ela, eu chamava ela para ir na igreja, não, quando você ora acontece. Mas não era porque eu orava, é porque a fé dela estava na minha oração. E a nossa fé é que faz acontecer aquilo que nós esperamos da parte de Deus. É a certeza que nós temos. Ela vinha e orar, né? Eu passo uma perseguição no meu trabalho, porque todo dia me persegue, e eu já estou a ponto de sair do meu serviço. E ela tinha um serviço muito bom na época. E eu falei assim, Rosa, sabe o que você vai fazer? Todos os dias você vai acordar de manhã cedo, antes de você sair do seu serviço, você vai orar, repreender o mal, paralisar a ação do inimigo na sua vida. Já você que está agindo, levantando fulano contra mim, para ele me perseguir, você está levantando esses perseguidores, você vai repreender o mal, paralisar a ação do mal, porque o inimigo, quando ele está amarrado, o que acontece? Ele não pode fazer nada. Você vai amarrar a ação dele na sua vida, no seu trabalho, e na vida de quem ele usando para te perseguir. Ela começou a fazer isso todos os dias de manhã cedo, mas é todos os dias, não um dia só não, todos os dias ela começou a fazer. Deu, acho que mais de um mês, um pouquinho, uns 2 meses, ela veio me contar, falou, Joana, acabou a perseguição. No meu serviço está assim, sabe, um paraíso. Acabou tudo, foi só eu começar a fazer da forma que você me explicou. Eu comecei a ver resultado, eu não saí do serviço e ficou muito tempo naquele serviço. Glória a Deus, então nós temos que orar. Continuando, você, pessoal, agiliza um pouquinho aqui. E havendo aprendido, encerrou na prisão, tal, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração a Deus por ele. Contínua oração. Olha o que está falando aqui. O que é uma contínua oração? Contínua, continuar a orar. Continuar a orar. Ah, mas eu já orei. Naquele dia na igreja, na sexta-feira, eu orei. Mas só que não está acontecendo nada. Mas aqui estou falando que não é para você fazer uma oração, não é para nós fazermos uma oração. São orações contínuas. São continuando a orar, até quando? Até eu ver a minha resposta. Eu não posso parar de orar. Eu tenho que fazer oração incessante, oração persistente. Eu tenho que persistir
eu tenho que insistir na oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. A igreja não estava deitada, dormindo, cada um na sua casa, esperando algo acontecer, um milagre cair do céu. Não, a igreja se reuniu. Enquanto a igreja orava, Pedro estava preso. Mas a igreja estava orando. Só que enquanto a igreja orava, eles ainda não estavam vendo nada acontecer. Mas só que Deus estava trabalhando enquanto a igreja orava. Enquanto nós oramos, Deus trabalha a nosso favor. Ainda que nós ainda não estejamos vendo com os nossos olhos naturais, já está acontecendo no mundo espiritual, no sobrenatural, já está acontecendo e vai se materializar. Quando? Quando eu insistir na minha oração. Então não tem como nós termos vitória, livramento, se não tivermos uma vida de oração. O que vai fazer com que eu seja liberta das cadeias que me prendem, das algemas que impedem de eu prosseguir? É a oração da fé, é a oração contínua, a oração que a igreja primitiva fazia, é a oração que nós também temos que fazer. Amém? Glória a Deus, continuando. Então essas orações tem que fazer parte da vida dos crentes, dos cristãos. Em Levítico, capítulo 26, 7, fala assim: perseguireis os vossos inimigos que cairão espada diante de nós. Em Salmo 18, 37, perseguireis meus inimigos e os cansei, e não voltei, aqui é Davi falando, senão depois de os ter consumido. E às vezes a pessoa fica correndo do mal, ela teme o mal, ela fica correndo dos seus inimigos, correndo do diabo porque tem medo. Mas ele está falando que quem tem que perseguir somos nós. Davi perseguiu os seus inimigos. Naquela época a nossa luta não era, naquela época era carnal, hoje não é espiritual. Como que nós perseguimos os nossos inimigos? Através das nossas orações, através de a gente citar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. É uma espada que nós usamos contra o nosso inimigo. E o nosso inimigo cairá a espada diante de nós. Quando nós perseguimos, orarmos, continuamos a orar até receber a resposta, até que os nossos inimigos caiam por terra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Então o nosso inimigo ele vai tentar nos parar de toda forma, como ele tentou parar Pedro e vários outros personagens da Bíblia, ele tentou parar. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Olha só, a igreja estava em oração, mas Pedro, já com uma sentença de morte, ele estava dormindo. Ele não se preocupou com a sentença de morte, porque ele sabia que maior é aquele que ele estava servindo. Ainda que esse inimigo esteja planejando algo contra a tua vida, arquitetando algo contra a tua vida, contra um familiar seu, contra algo que está tentando te destruir, aqui está falando aqui, ó, que ele está dormindo. E nós, será que nós estamos perdendo o nosso sono? Será que nós não estamos nem dormindo mais por causa dos ataques do inimigo? São contas para pagar. Eu fico preocupada porque aquela conta que vai vencer, eu não durmo de noite. Esse dia eu encontrei com um homem, estava no elevador e ele subindo junto. Ele tinha esquecido um papel. E ele falou assim, né? Eu falei assim, deve ser correria, porque você esqueceu o papel, né? Aí ele falou assim, não, é muita conta para pagar. Eu estou com tanta conta para pagar que eu estou assim, desesperada, não estou nem dormindo de noite. Eu comecei a falar, né, da palavra de Deus bem, um pouquinho que deu para falar, porque a gente estava subindo o elevador, né? E eu vi que aquilo ali, a pessoa que não tem Jesus, ela se desespera, ela perde sono, ela se preocupa, mas mesmo com a sentença de morte, que Pedro estava dormindo, a igreja intercedendo, mas Pedro estava dormindo, porque ele sabia que Deus ia mandar providência, que quando nós oramos, Deus manda providência na nossa vida. Amém? Versículo 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo aqui então apareceu para Pedro. Mas o que fez com que esse anjo aparecesse para Pedro? As orações. Quando nós oramos, Deus manda o socorro. Se Ele não mandar o socorro através de um homem, usando um homem, Ele vai enviar o socorro através de um anjo. Então aqui, é bem claro aqui, ó, que o anjo apareceu para Pedro. E da mesma forma, vou citar aqui para vocês, como é importante nós orarmos, fazer oração incessante, em Daniel capítulo 10, 12, olha o que fala. Não temas, Daniel, porque desde o princípio, a primeira oração,
em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhaste perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, por quê? Por causa das tuas palavras. Quem estava falando com Daniel aqui? Um anjo. Por que o anjo foi? Ele deixou bem claro aqui: eu vim por causa das tuas palavras, eu vim por causa das suas orações. E por que o anjo foi? Porque ele continuou a orar. Da primeira oração que ele fez, Deus já tinha enviado. Só que o diabo, o príncipe da Pérsia, estava resistindo e estava deixando a bênção, a resposta chegar para Daniel. Mas com a oração contínua dele, continuou orando 21 dias, ele não desistiu. Deus enviou um anjo, outro anjo, que é o Miguel, para quê? Para chegar a resposta dele. E se ele tivesse desistido, já logo no início: Deus me ouviu, eu orei, não adiantou? Ou tem 10 dias, tem 15 dias, tem 20 dias que eu estou orando e nada de resposta. Mas ele orou 21 dias. E Deus enviou um anjo. E Deus envia um anjo na tua vida. Enquanto você ora aqui, Deus envia um anjo lá na sua casa. Enquanto você ora aqui: meu trabalho está passando perseguição, Deus envia um anjo lá no seu trabalho. Enquanto você está orando, Deus envia um anjo para destruir tudo aquilo que você está sentindo, seja depressão, seja tudo espiritual. Nós não podemos aceitar o mal na nossa vida. Nós não podemos aceitar aquilo que o diabo vem tentar fazer na nossa vida, tentar nos destruir, tentar nos parar. É isso que ele quer. Ele quer que nós paramos, porque quando nós paramos, Deus não move. Deus só vai mover a mão dele a teu favor quando você continua a orar. Quando você continua a orar, Deus envia um anjo. Da mesma forma, Daniel, na cova dos leões, Deus enviou um anjo. Por quê? Por causa das orações. Daniel, ele era um homem de oração. E se a gente for ver, Davi era um homem de oração. Quantas vezes Davi orava por dia? Aqui está falando de manhã, Salmo 55, 16, 18. Está falando aqui, de manhã à tarde ao meio-dia, eu oro e clamo ao Senhor. E Ele livra a minha alma sem o quê? Sem danos da guerra que movem contra mim. Embora não sejam muitos que me perseguem. Ainda que sejam muitos que te perseguem, que te caluniam. E às vezes o problema emocional é difícil, né? Problema emocional. É uma coisa assim que ninguém sabe, que ninguém vê, mas é só nós e Deus. E a gente tem que continuar perseverando ali. E aqui está falando aqui, quando nós oramos, nós temos o nosso momento de oração, de busca da presença do Senhor. Ele livra a nossa alma sem dano nenhum da guerra. Sem dano nenhum, Ele livra a nossa alma. Por quê? Porque nós somos pessoas de oração. Como que o homem desse não ia ter vitória? Como que Davi não ia ter vitória em meio às suas guerras? Se ele 3 vezes ao dia, assim como Daniel também, orava ao Senhor. E 7 vezes ao dia, depois se vocês quiserem ver, fala assim, 7 vezes ao dia, eu acho que não marquei o capítulo aqui. Ele louvava ao Senhor. Tanto ele orava, como ele louvava ao Senhor. E se a gente for parar para ver e pesquisar aqui, o que eles faziam para ter vitória, e nós temos que fazer da mesma forma. Mas às vezes a gente não quer orar. Demanda esforço, oração, não tem tempo. Às vezes a gente está no carro, está orando, está ali dirigindo ali no carro ali, ou está ali no passageiro ali, e pedir oração. Está fazendo serviço de casa, orando. Está lavando roupa, orando. Eu lembro da minha mãe, não sei se minha mãe lembra. Quando eu era pequena, eu ficava escutando ela lá lavando roupa e adorando, cantando os corinhos da igreja, né, mãe? Ela ficava cantando os corinhos da igreja. Isso aí tudo marca a gente. Né? Meus filhos, eu tenho certeza que eles pequenininhos, me viam ajoelhado orando. Isso aí vai o quê? Vai incentivar eles a fazer também. Minha mãe faz, eu também vou fazer. Então é um exemplo, né, que a gente dá. Então não tem esse negócio, não tem um tempo. Tem sim. Você tem tempo. É no seu trabalho, está ali devagarinho. Você ir para o seu quarto toda hora. Não, no seu trabalho está ali louvando a Deus, conversando, fazendo um trabalho ali e conversando e orando e louvando o nome do Senhor. Continuando. Amor, vem a hora aí. Versículo, sobreveio um anjo, né? Versículo 8. E disse-lhe o anjo: Cinde, ata as suas sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe: lança as costas da tua capa e segue-me. Aqui, o que Pedro teve que fazer? Ele teve que se levantar. O anjo não levantou ele, o anjo não calçou as sandálias dele, o anjo não pôs a capa dele. Quem teve que fazer foi ele. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que você e eu vamos ter que fazer. Nós vamos ter que nos levantar daquilo que nós estamos passando e partir para a guerra. E orar, e fazer aquilo, as instruções que o Senhor está nos dando. Aqui o anjo está dando instruções a ele, ele foi seguindo e foi obedecendo. Amém? E saindo seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que
que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Nessas guardas que eles passaram, de soldados, tinha 16 soldados, cada guarda tinha 4. Como assim? Eles passaram pela guarda até a porta de ferro e os guardas não viram eles. Tem uma parte da Bíblia que fala assim, que Deus não deixa nós confundidos, não deixa nós confusos, mas Ele confunde o teu inimigo. Ele deixa o teu inimigo confuso a teu respeito. Porque eles não viram. Eles estavam ali para guardar Pedro, não era para Pedro fugir. Deixaram ali soldados muito bem armados, mas olha o poder de Deus. Olha o que é que eles passaram e os guardas não viram. Como assim passar pertinho dos guardas e os guardas não veem? Porque Deus, o anjo de Deus, confundiu os guardas para que não vissem que ele estava escapando. Amém? Então Deus vai confundir os teus inimigos. Continuando, versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Após saído, percorreram uma rua, logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. A porta de